ensino no processo discipulador, é o tema da mensagem desta manhã. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 8, no versículo 26 até o versículo 40. Alguns versículos aí, e um texto também bastante conhecido do Filipe, né? Não Felipe, mas Filipe e o eunuco, que tem tudo a ver também com ensino. Se puder dar um pouquinho mais de retorno para mim aqui, eu vou forçar um pouco menos a voz, tá? Vamos lá. No telão diz assim a palavra de Deus: um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada no deserto que liga Jerusalém a Gaza. Filipe partiu e encontrou no caminho um alto oficial etíope, o eunuco responsável pelos tesouros de Candace, rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para participar da adoração e estava no caminho de volta, sentado em sua carruagem, lia em voz alta o livro do profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se e acompanhe a carruagem. Filipe correu até a carruagem e, ouvindo que o homem lia o profeta Isaías, perguntou-lhe: o Senhor compreende o que lê? O homem respondeu: como posso entender se alguém sem que alguém me explique? E convidou Filipe a subir na carruagem e sentar-se ao seu lado. Era esta a passagem das Escrituras que ele estava lendo. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, como cordeiro mudo diante dos tosqueadores, não abriu a boca. Foi humilhado e a justiça lhe foi negada. Quem pôde falar de seus descendentes? Pois sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, o profeta estava falando de si mesmo ou de outro? Então Filipe, começando com essa mesma passagem das Escrituras, anunciou-lhe as boas novas a respeito de Jesus. Prosseguindo, chegaram a um lugar onde havia água. Então o eunuco disse: veja, aqui tem água. O que me impede de ser batizado? Filipe disse: nada o impede se você crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, os dois desceram até a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor tomou Filipe e o levou. O eunuco não tornou a vê-lo, mas seguiu viagem cheio de alegria. Então Filipe apareceu mais ao norte, na cidade de Azoto, anunciou as boas novas ali e em todas as cidades ao longo do caminho até chegar a Cesareia. Oremos. Senhor, aqui está a tua palavra, aqui está o teu povo, e que nesta hora o Senhor, ó Deus, venha edificar-nos pela tua graça. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, Jesus deixou um legado para todos os discípulos quanto à educação teológica. Quando ele disse: ide por todo o mundo, fazer discípulos de todas as nações, aqui está o legado: fazer discípulos. A pergunta é: como? O versículo responde: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-vos a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Aqui entra a educação teológica. E a dependência do Senhor. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa missão é para todos os discípulos de Cristo. O crescimento exponencial da fé em Jesus, a propagação da mensagem, da boa notícia de que Cristo era o Messias prometido e que veio, foi crucificado, segundo Pedro, em Atos capítulo 2, onde ele narra ali a interpretação do Antigo Testamento, trazendo para a vida de Cristo essa missão
é de todos nós, de ensinar a Bíblia para a sociedade. O ensino no processo discipulador é a parte da construção de um novo cristão. O tema desta mensagem, né? O ensino no processo discipulador. Ensino é uma das partes. E é sobre isso que nós vamos pensar um pouco mais nesta manhã. O Filipe, ele não era um dos apóstolos, mas ele era um evangelista, que foi inclusive consagrado diácono, aqui mesmo no livro de Atos. Este foi tomado pelo Espírito e levado para a evangelização. Quais são, então, as 4 etapas de ensino no processo discipulador? Então, a primeira etapa é que o ensino no processo discipulador começa com o meu relacionamento com Deus. Até porque, meus irmãos, se eu não tenho um relacionamento pessoal com Deus, através de Cristo Jesus, mediante Cristo, o único mediador entre Deus e os homens, segundo Paulo para Timóteo, como eu vou ensinar sobre ele? Como eu vou compartilhar a sua vontade para as pessoas que não conhecem? Então, tudo começa, o meu ensino, ele começa no meu relacionamento com Deus. No versículo 26 diz: um anjo do Senhor falou a Felipe. Isso aqui tem a ver com sensibilidade à voz do Espírito. Como tem sido a sua sensibilidade à voz do Espírito? Será que você tem questionado demais? Mas será que é Deus? Será que não é coisa da minha mente? Felipe aqui, ele não duvidou, ele simplesmente deu atenção para esta sensibilidade. Lembra do texto de Hebreus, no capítulo 1? Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Deus tem a sua forma de comunicar, de nos ensinar. E como bem disse o pastor Jabes no vídeo, Deus, ele ensina e ele fala mediante a sua palavra. Deus, ele pode usar pastores, pode usar irmãos, pode usar canções. Mas o nosso papel é sermos como os bereanos. Confirmarmos tal ensino na palavra de Deus. As pessoas, isso aqui infelizmente está comum na internet, pessoas que encontram, eu já vi vários vídeos assim, uma pessoa bêbada na rua, ou então até drogada, mas que está falando ali a palavra de Deus, está falando alguma coisa sobre Deus, às vezes até pregando, a pessoa filma, coloca na internet, e as pessoas precisam dizer assim: olha como Deus usou essa pessoa. Será? A palavra de Deus é poderosa, e não o pregador. Seja uma pessoa sã ou não, mas nós precisamos observar a vida, porque o primeiro passo, a primeira etapa no processo de ensino tem a ver com a qualidade do meu relacionamento com Deus. Não para a salvação, porque senão a salvação seria por obras. Se eu estiver de bem com Deus, eu estou salvo. Nós somos salvos pela graça do Senhor e através da obra redentora de Jesus na cruz e a sua ressurreição. Mas Felipe, ele era um evangelista,
pelo fato dele ter sido escolhido como um diácono, o requisito ali é a fidelidade ao Senhor, ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa íntegra. Então nós não estamos falando de qualquer pessoa, muito menos de um bêbado. Nós estamos falando de um homem de Deus. Então, a primeira etapa no ensino do processo discipulador começa com o meu relacionamento com Deus. Como está o seu relacionamento com Deus? Eu, como pastor, eu confesso que muitas vezes eu sou tentado, ao ler a Bíblia, em já pensar na pregação. E não me alimentar primeiro. Aliás, um dia, inclusive, conversando com a diaconisa Raquel, eu disse para ela, estávamos conversando sobre unção, a unção de Deus. Eu tenho mais segurança quando venho pregar, quando Deus primeiro prega para mim. E assim eu sinto que estou vindo somente dar o recado. Relacionamento com Deus. Agora, isso não é sempre. Isso não é sempre. Porém, nós precisamos ter sensibilidades à voz do Espírito. Um outro ensinamento dentro deste processo de ensino, tendo relacionamento com Deus como primeira etapa, é a obediência ao Senhor. Versículo 27 diz que quando Felipe ouviu a voz do Espírito dizendo, vá, ele levantou-se e foi. Ele não ficou questionando. Ele ouviu a ordem e bateu continência. Ele obedeceu. O meu relacionamento com Deus implica em sensibilidade à voz e a obediência às suas ordens. Noé levantou-se e foi, obedecendo ao chamado de Deus. Abraão, Isaque, Jacó, José, Moisés, Josué, todos estes, ainda que lá em Moisés ele questionou, mas Senhor, eu sou gago, mas quando Deus envia, quando Deus convoca, ele faz acontecer. Deus tem te chamado para o ministério? Se ele tem te chamado e você tem resistido, a pergunta é, até quando você será como Jonas? Até quando você vai resistir? Deixe Deus te usar e seja uma bênção nos planos do Senhor nesta terra. Em nome de Jesus, renda-se. Não se preocupe com o sustento, que Ele é Deus provedor. Um dia eu ouvi da pastora Marta, quando Deus aponta, Ele paga a conta. E é verdade. Então seja um instrumento nas mãos do Senhor. Não podemos olhar dentro de um paradigma de que o chamado tem a ver com outro país, tem a ver com um ministério específico dentro da igreja local, ou então trabalhar em uma outra igreja. Não, não é isso. O chamado pode ser talvez para você abrir a porta da sua casa para ser um pequeno grupo onde você vai ensinar a palavra de Deus lá. Lembra de Pedro? Quando Deus o libertou da prisão, o anjo levou ele até a uma residência, e ali estavam cultuando a Deus. Pode ser a sua residência. A sua residência pode ser um lugar de intercessão e de aprendizado da palavra. Talvez com o vizinho da direita, vizinho da esquerda, ou da frente ou de trás, ou de baixo ou de cima, se for apartamento. Então não resista ao chamado de Deus, e seja um instrumento nas mãos dele. A segunda etapa no ensino do processo discipulador acontece durante um relacionamento pessoal. Certa vez um jovem perguntou, pastor, como eu faço para evangelizar alguém que eu não conheço? Eu falei, primeiro se apresente a ela e conheça. Comece com um relacionamento. E foi o que aconteceu
aqui com Filipe, no versículo 30, correndo Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou, olha aqui o relacionamento, perguntou, compreendes o que vens lendo? Aqui ele começou um relacionamento, um diálogo. Então para você ensinar, especificamente aqui sobre discipulado, né? Mas para você ensinar a Deus, a sua palavra, você precisa, além de ter um relacionamento pessoal com Deus, você precisa ter também um relacionamento pessoal. As pessoas precisam se identificar com você. Elas precisam te conhecer. E isto faz parte de um processo persuasivo. Persuasão não no sentido negativo. Persuasão nada mais é do que você colocar em ordem algo que você quer que seja entendível. As pessoas compreenderem melhor. E nada melhor do que começar através de um relacionamento. Ou quando você encontrou a pessoa da sua vida, você que é casado, você simplesmente olhou e falou, quer casar comigo? Não foi assim. Você foi devagarinho, não foi? Você foi se aproximando. Relacionamento pessoal. E percebendo um momento exato, você então pediu em namoro, pediu em noivado, pediu em casamento. E da mesma forma, precisamos nos relacionar aqui. E quando entrarmos no assunto de Bíblia, compreendes o que lês? Você compreende as coisas de Deus? E ali você então percebe a abertura para que haja então o ensino. Disposição em servir. Quando Filipe diz, compreendes o que lê, ele está se colocando à disposição para ensinar. E a aproximação intencional, versículo 31, ele respondeu, como poderei entender se alguém não me explicar? Olha que interessante a atitude de Filipe. E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto com ele. Na verdade é a atitude do eunuco, mas Filipe sentou na carroça junto com o eunuco, na carruagem, caminhando juntos, né? Ensine a criança no caminho que deve andar, juntos ali na carroça. E o mais interessante, o eunuco estava lendo em voz alta, sozinho, hein? O texto diz que o eunuco estava sozinho. Imagine você se aproximando de um carro, trazendo para os dias de hoje, uma pessoa dentro do carro lendo o livro de Isaías em voz alta. A nossa tendência seria passar e falar assim, amém, e ir embora. A postura do Filipe poderia ter sido a mesma, mas Senhor, já é crente, está lendo a Bíblia. Mas não, compreendes o que lê? Se colocou à disposição. E foi na mosca, né? Como que eu vou entender se ninguém me explicar? Qual é a sua disposição? Qual tem sido a sua disposição para interpretar, para esmiuçar, para amassar a palavra de Deus assim que nem uma papinha, para entregar para as pessoas de forma mais compreensiva? Qual tem sido a sua disposição? Você tem feito isso no seu dia a dia? Porque como cristãos, a Bíblia diz que a vida não pertence mais a nós, pertence a Deus. E como servos do Senhor, nós precisamos nos disponibilizar para a pregação da palavra, para anunciar a boa nova de Cristo, e para ensinar, para discipular. Então,
O relacionamento no processo discipulador acontece durante um relacionamento pessoal. Perdão, o ensino no processo, tá? A terceira etapa é que o ensino no processo discipulador tem como fundamento a Bíblia. Parece óbvio, mas preste atenção. No versículo 32, fidelidade para com as Escrituras. O lugar da Escritura que lia era este, diz o texto. E aí então vem o texto de Isaías. Fidelidade às Escrituras. O mesmo texto de Isaías. Aqui, uma parte dele, tá? Porque uma outra parte não consta. Mas o texto de Isaías aqui é o texto que nós temos. Ou seja, estamos falando da mesma Bíblia. Fidelidade às Escrituras. E um outro ponto interessante sobre o ensino aqui é que Filipe, ele não se detém ao contexto de Isaías, mas ele aponta Isaías para Cristo, ou seja, conhecimento bíblico cristológico. Porque a Bíblia toda, ela aponta para Cristo. E qualquer passagem das Escrituras, elas precisam estar direcionadas para Jesus. Toda a explicação da Bíblia, ela aponta para Cristo. Desde a criação até Apocalipse. Tudo culmina em Cristo para a sua glória. E então Filipe, sendo fiel no ensino cristológico, ele anunciou-lhe Jesus, dizendo que aquele que foi sacrificado era Cristo. O esforço dos evangelistas, dos discípulos do primeiro século, era de trazer o entendimento daquele povo para o Cristo como o Messias. E hoje nós precisamos conscientizar a sociedade de que eles estão em perigo, enquanto não entenderem que são pecadores e que por causa disso precisam de um Salvador. Quer anunciar Jesus para alguém? Comece conscientizando-a de que ela é pecadora. Infelizmente, existem países que as igrejas não tocam no assunto de pecado. E isso não é de hoje, não. Falar que é pecador é uma agressão, é uma forma agressiva de você falar sobre o Evangelho. Mas o fato é que a morte de Jesus na cruz só faz sentido por causa do pecado. A morte e a ressurreição de Cristo reconecta, a Bíblia chama de o ministério da reconciliação com Deus, mas a pessoa, ela precisa entender que ela é pecadora, e que numa vida de pecado, ela não se conectará ao Senhor, e por isso ela precisa. Então, o que precisamos fazer, foi a pergunta daquele povo, quando Pedro pregou, aqui mesmo em Atos 2, e agora crucificamos o Messias, o que faremos? Arrependam-se e sejam batizados em nome de Jesus. O arrependimento, a mudança de mente, ela só tem sentido se a pessoa entende que ela é pecadora, que ela realmente precisa mudar de mente. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Tudo começa na necessidade que eu tenho de me arrepender como pecador e de me reconciliar com Deus através de Jesus. Confissão dos meus pecados. Senhor, tem misericórdia de mim, senão eu serei consumido pelo Senhor. Agora, esta compreensão de que se não for a misericórdia de Deus renovada diariamente, então seremos consumidos, é só se reconhecermos que somos pecadores.
Então a Bíblia toda aponta para Cristo. E nós precisamos ser estes intérpretes, estes mestres, ensinar as pessoas. O ensino no processo discipulador tem como fundamento a Bíblia. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se alguém que você conhece tem dificuldades em mudar postura, conhecereis a verdade, ensine a verdade, não é convencimento, não é tentar convencer alguém, mas é ensinar a Bíblia como ela é. E Deus cuidará do processo, Deus cuidará. É descansarmos e confiarmos no poder de Deus. E por último, o ensino no processo discipulador tem como coroa o pacto de fidelidade com Cristo. Olha que coisa mais linda. Eis aqui água, disse o eunuco, o que impede que eu seja batizado? Mandou parar o carro, desceram ambos a água, tanto Felipe como o eunuco, e o batizou. Sabemos que o batismo é o início perante a sociedade de um compromisso com Cristo. Fazer discípulos em todas as nações, batizando-os. Pontapé inicial é o pacto inicial com Cristo. E meus irmãos, aqueles que já vivenciaram um processo de evangelizar uma pessoa, essa pessoa se converter, você caminhar com ela e você conduzir essa pessoa até o batistério, isso é maravilhoso. Eu costumo dizer que o cristão ele sai da casca de verdade, quando ele consegue conduzir a pessoa até o batistério, não no sentido literal, batistério, mas conduzir até o pacto de fidelidade com Cristo, porque o batismo é isso. Quando nós caminhamos com alguém, e essa pessoa entende a necessidade de que ela carece do amor de Deus que está em Cristo, e ela faz um compromisso diante de Deus, assumindo as consequências da fidelidade ao Senhor, e então nós saímos da casca. E o ensino no processo discipulador tem como coroa esse pacto, a fidelidade de Cristo. Essa coroa não significa que o processo se encerra ali, porque aí vem uma segunda etapa, que é chamado processo de santificação, que aí é a caminhada para abandonarmos o pecado, as práticas e a luta, né? Gálatas, o apóstolo Paulo diz que o Espírito milita contra a carne. Então essa luta contra os nossos próprios desejos carnais, ela é até o fim da vida, literalmente, ao fim desta vida. Mas como igreja nos ajudamos. Por isso que um cristão não pode caminhar sozinho, um precisa do outro. Então, para resumir, recapitulando, o ensino no processo discipulador começa com o meu relacionamento com Deus. O ensino no processo discipulador acontece durante um relacionamento pessoal. O ensino no processo discipulador tem como fundamento a palavra de Deus. O ensino no processo discipulador tem como coroa o pacto de fidelidade com Cristo. Não você, mas aquele que você está ensinando. Para concluir, 5 responsabilidades que nós temos. A responsabilidade com Deus, responsabilidade com a verdade bíblica, responsabilidade com a nossa denominação, porque nós cremos que a nossa interpretação bíblica ela é saudável, a responsabilidade com os nossos discípulos, com aquelas pessoas que nós temos caminhado, nós temos que ser responsáveis por eles, não abandoná-los no meio do caminho, e a responsabilidade com a nossa missão. Meus irmãos, nós só não fomos arrebatados por causa da propagação do Evangelho. Se nós não fizermos isso, nós não temos nem o que fazer na terra. Porque a nossa missão aqui, a causa da terra não ser consumida, é por causa da longanimidade do Senhor. Ele dá um tempo para que mais pessoas possam ouvir o Evangelho.
e ouvir o evangelho dos nossos lábios, dos lábios da igreja de Cristo que somos nós. Então fica esta mensagem de reflexão sobre a nossa responsabilidade de ensinar a palavra de Deus. Meus irmãos, porque se nós não ensinarmos a Bíblia, outros ensinarão qualquer outra coisa como verdade. Mas nós sabemos que a verdade absoluta é a palavra de Deus. Esta Bíblia que fala sobre Jesus e a Bíblia que o próprio Cristo leu e citou por várias e várias vezes. Amém? Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós sejamos mestres ativos, ainda que seja para um aluno. Um aluno. Fazei discípulos, um a um. E o crescimento exponencial pertence ao Senhor. Vamos orar? Senhor, aqui está a tua palavra e nos apresentamos ao Senhor nesta hora. Ó Deus, usa-nos como servos do Senhor. Queremos ter o privilégio de ser parte da tua obra na terra. E que possamos testemunhar mais e mais, vivenciarmos esta experiência de sermos bênção na vida daquela pessoa que ainda não conhece ao Senhor, mas de conduzi-la até aos teus pés. E esta se comprometer, ó Deus, em ser fiel ao Senhor. Continue nos usando, ó Deus, para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.